Mas eu aqui na praça de Irará encontrei meu querido amigo Bira. Como é que se mesmo dá nome? Bira, Bira, como é que se diz? Quando duas pessoas têm o nome de Xará. Eu encontrei meu xará aqui, Bira, professor, assim como eu, e uma das pessoas mais conhecidas aqui em Irará. Faz um trabalho extraordinário, né, nessa área da APLB, defendendo os direitos dos funcionários públicos. Sempre o conheci dessa forma e sempre passa aqui por Irará. Ele mora aqui, nos falamos. Um dia vi ele aqui também, na praça pública, participando de um evento. Bira, me diga uma coisa, fale um pouco sobre essa questão dos servidores públicos. Como é que você vê esse atual momento em que vive o país? Pode expressar a sua opinião aí livremente. Não, o atual momento requer dos trabalhadores, né, a união, né, a organização, a luta, entendeu? Porque a agenda para o lado do servidor público, e eu, como servidor público, entendeu, tenho que defender a questão da carreira do servidor público, porque a gente está vivendo momentos difíceis, né? Onde os próprios servidores, a nível de mobilização, ainda estão tímidos, entendeu? Só assistindo o que está acontecendo, né? Mas atualmente a gente tem feito os contatos com algumas pessoas. Eu mesmo tenho conversado com algumas pessoas a nível estadual, a nível federal, né, sobre essa questão da política colocada, né, no país. Então as pessoas vão precisar se unir muito, né, resistir, entendeu? Porque os tempos estão assim, eu não vou falar difíceis, entendeu? Eu não vou ser assim tão radical não, mas os tempos estão difíceis e vai depender de muito diálogo, de muito conhecimento, entendeu? De muita articulação, porque se criou no Brasil o mito que as coisas estão boas e que se está fazendo o que está fazendo no atual momento para melhorar, né? Mas só que a gente tem aí essa reforma da Previdência, né, que foi para a gente um retrocesso, entendeu? Mas a gente está aí conversando, dialogando com quem a gente pode para ver se a gente muda essa agenda, não só para a questão dos trabalhadores, mas tem outras questões, né? A questão da cultura mesmo, né? A cultura tem sido atacada, né? Não tem investimento para a cultura, esporte nem se fala, né? Aqui em Irará a gente mesmo teve conseguimos aprovar um projeto brincando com esporte. O governo ainda era Temer, entendeu? E a gente só ficou na esperança, mas o recurso não foi liberado, entendeu? E a gente tem essa dificuldade, né, de fazer o esporte, né? A cultura carece muito, a gente precisa resgatar. A gente tem feito aí na Secretaria de Cultura um trabalho no sentido de resgatar a questão do patrimônio, né? A nossa cidade mesmo, um patrimônio cultural, né? Material e imaterial vem sendo atacado, as pessoas não entendem a importância que é manter a tradição, né? Manter o histórico, né? Porque no momento que você destrói, né? A gente está aqui na frente de dois prédios que poderia ser, né, o Sobrado dos Nogueiras, que é tombado pelo IPAC, né? Que a gente está na maior dificuldade para conseguir uma restauração desse prédio, né? Ele está assim, ele tem mais de 125 anos, vai fazer 126 anos agora, né? Nós temos do outro lado outro prédio que deformaram, entendeu? Só tem mesmo a platibanda, que é do prédio antigo, mas era outro prédio histórico que a gente tinha também na cidade, entendeu? E aí a gente precisa estar atentos. Essa praça também, que era uma praça historicamente de Irará, ela foi reformada e tirado a característica dessa praça, né? Porque aqui as pedras eram portuguesas, entendeu? E se tirou as pedras daqui, ninguém sabe qual foi o fim que deu, né? E fez esse piso,
que está aqui. A gente não é contra a questão da restauração, né? Mas a gente deveria ter mantido o traço histórico dessa praça. Então hoje você só se lembra dessa praça como ela era antes se você olha na foto, entendeu? Então a gente precisa estar atentos a essa questão da deformação do patrimônio cultural. Uma outra coisa também que a gente tem bastante dificuldades hoje de desenvolver é a política de promoção da igualdade racial, que é uma outra temática também que quando a gente chegou na secretaria a gente abraçou, entendeu? E aí a gente tem desenvolvido uma política de legislação, pelo menos de legislação, para que a gente garanta o espaço de discussão da população negra de Irará, entendeu? Da população cigana, dos quilombolas, e nós temos aqui as comunidades quilombolas, temos os ciganos e temos a questão de outras aglomerações, né? Aí a gente precisa estar conscientizando as pessoas que essa questão do racismo é uma coisa que é estrutural, entendeu? Foi construído durante muitos anos e as pessoas às vezes não querem nem se declarar negro, né? A gente tem aqui algumas comunidades que são quilombolas, reconhecidas, né? Nós temos 4, que é a Tapera, Melão, a Baixinha, a Olaria e a comunidade da Massaranduba. São as 4 reconhecidas, mas nós temos outras que tem o traço, o perfil de quilombola, mas a comunidade ela não se autodeclara, né? E aí a gente tem essa dificuldade de traçar esse reconhecimento e lutar por alguns benefícios que tem ligado para essas comunidades. Então, é esse o quadro, entendeu? O quadro não é muito bom, mas a esperança é a última que morre, entendeu? E as pessoas têm... Deixa eu retomar aqui com o Bira para fazer uma pergunta a ele, exatamente voltada para esses esclarecimentos que foram prestados aí por ele. Bira, você tem um vasto conhecimento, né? Tanto nas leis de defesa do servidor público, já que milita há muito tempo aí como representante da PLB, sindicato, inclusive fazia parceria lá em Coração Maria, não é isso? Isso. Esse vasto conhecimento que você tem, já não lhe passou pela cabeça tentar um cargo no Legislativo Municipal, ou você já foi vereador? Me diga uma coisa. Atualmente, entendeu? Porque a gente está aqui falando muito, a identidade com a PLB minha, ela é histórica, entendeu? Vai ser uma coisa que está no meu currículo, está na minha veia, entendeu? Agora, atualmente, eu estou falando da secretaria porque eu estou no comando da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Irará, entendeu? Porque eu fui vereador aqui de 2010 a 2012, entrei em uma vaga, né, do titular, que foi cassado na época, e nós passamos 3 anos na Câmara construindo aquilo que era defendido nas ruas, entendeu? Tudo aquilo que foi defendido na rua. Se você chegar hoje na Câmara de Irará e procurar os arquivos da Câmara de Irará, você vai encontrar lá por volta eu tenho mais de 50 legislações aprovadas em Irará. Só aprovada não, aprovada e discutida. Porque a gente fazia audiência pública, a gente levava o povo para a Câmara, entendeu? Era enfrentamento. Infelizmente, naquela época, a gente não conseguiu construir uma aliança com o governo dito progressista de Irará. Entendeu? A gente tinha um governo, né, do Partido dos Trabalhadores, eu do PCdoB, e ainda sou, né, e a gente fazendo a oposição, não a oposição pela oposição, mas a oposição para construir, entendeu, uma política forte e que chegasse no povo de Irará. Entendeu? Então a gente tinha várias temáticas, era esporte, era educação, era essa questão do negro que começou lá, entendeu? Era outras questões mais sociais, de organização, criação de conselhos, porque eu acredito que a população tem que participar desse processo de construção, entendeu? A gente ainda tem uma administração muito centralizada,
entendeu? E eu tenho procurado isso. Se você olhar em minha rede social, você vai ver que eu sempre estou procurando conversar, dialogar, entendeu? Fazer a discussão com as pessoas. Infelizmente, a política que foi colocada na cabeça de algumas pessoas é que as pessoas têm que ficar de braço cruzado esperando para receber, né? Para receber algo, benefícios, né? Benefícios tanto no nível cultural, esportivo, entendeu? Seja de qualquer política social, entendeu? Então você vê o que? Hoje a grande dificuldade é ser vereador em cidade pequena. Por quê? Porque as pessoas acham que para ser vereador tem que ter dinheiro, não precisa ter conhecimento não, entendeu? Não precisa conhecer de leis, não precisa... Às vezes você chega nas câmaras de vereadores, o cara não sabe nem ler, quanto mais interpretar um projeto e saber que aquele projeto é de benefício para a população. Então, eu tenho me colocado assim à disposição para isso, mas eu sou muito ligado àquela questão da política de ideias, entendeu? Da política do debate, entendeu? Do enfrentamento, da defesa, entendeu? Só que as pessoas, muitas das pessoas, não visualiza isso aí como, entendeu? O caminho para que a gente melhore a educação, a saúde, a segurança, entendeu? A habitação. Então as pessoas precisam compreender isso. Por quê? Porque a gente tem os políticos que aparecem de 4 em 4 anos tentando salvar a pátria, entendeu? Quando ele teve um tempo todo para isso. Quando você chama essas pessoas para uma discussão política, essas pessoas não participam, as pessoas não se propõem a fazer debate nenhum com a sociedade, entendeu? Então eu estou sempre nesse contexto, entendeu? De discutir com a população e com as autoridades e aonde me chamar, os meios de comunicação, a gente está fazendo esse debate de educação. Eu sou o tipo da pessoa que eu gostaria muito, e projeto aqui não falta para que a gente melhore, só que a gente precisa de apoio, entendeu? Não é apoio só financeiro não, mas apoio de participação. Às vezes a gente faz reuniões de conselho, não dá quórum, entendeu? Aqui nós criamos aqui o fórum permanente dos conselhos municipais, para que a gente discuta não só um conselho, mas que a gente discuta o conjunto do município, entendeu? Então essa proposta foi feita, entendeu? As pessoas vai ter oportunidade esse ano, entendeu? Porque às vezes as pessoas acham o seguinte: a culpa é só do poder público, mas às vezes não. Às vezes a culpa também está na gente, que não contribui com a nossa participação, porque nem tudo é o dinheiro, nem tudo é o dinheiro. E eu tenho visto isso nos depoimentos das pessoas na zona rural, que elas falam assim: aqui ninguém nunca veio para discutir uma festa da localidade, aqui ninguém nunca veio para discutir o que seja, entendeu? Então as pessoas, principalmente da zona rural, querem a nossa presença, mas isso às vezes é difícil. Por quê? Porque a gente não tem estrutura, entendeu? Para manter esse trabalho, porque esse trabalho aí, você queira ou não queira, você gasta, porque você vai ter que ter carro, você vai ter que ter combustível, você vai ter que levar umas pessoas com você, entendeu? Para fazer interação com as pessoas, porque a pessoa só, às vezes eu vou só, eu sou doido, eu vou só, entendeu? Mas a gente tem feito essa discussão, entendeu? E 2020 vem aí a eleição de novo, entendeu? Eu acho que não adianta a gente estar reclamando da Câmara de Vereador, reclamando do prefeito, e quando é na hora de votar, a gente vota na mesma coisa que a gente passa 4 anos reclamando. Vem cá, e essa experiência que você teve como vereador, foi frustrante assim, de você não conseguir levar a cabo os seus projetos, ou você achou uma experiência positiva? Você acha que você incentiva, por exemplo, lá em Coração de Maria, nós não temos um representante legítimo da educação na Câmara, né? Inclusive eu tenho até incentivado a professora Vilma Pacheco para que ela possa ser candidata, mas ela rejeita, né? Ela não, tem pessoas que eu não sei, ela diz que não tem vocação para política, enfim. Ela tem uma imagem da política que não faz ela se autoestimular para participar como candidato. Mas essa sua experiência que você teve como vereador, você acha o quê? Foi frustrante? Você incentiva outras pessoas, principalmente que militam no seu meio assim, de defesa da educação, a postularem
um cargo no Legislativo? Claro, ó, primeiro eu acho o seguinte, não adianta a gente ficar só de fora dizendo que tem que ser assim, que tem que ser assado. Então, eu acho que a gente tem sim que conquistar esse espaço, entendeu? E garantir, pelo menos, um debate acirrado sobre aquilo que você defende, entendeu? Então, quando eu cheguei na Câmara, eu cheguei assim, todo mundo com aquele viés, porque chegou Bira, da PLB, entendeu? E vai tocar fogo no cenário. Mas cheguei numa boa, entendeu? Mas colocando o meu posicionamento, porque independente de lado político A ou B, você é representante do povo. Entendeu? Você não é representante de prefeito. Porque o voto do prefeito só não elege o vereador. Então, o vereador ele tem que ser um fiscal do povo, tem que trabalhar para o povo, tem que pensar no povo. Então, a minha briga era essa, entendeu? Por isso que eu briguei tanto naquela Câmara e chegou a um ponto de ser desgastante, entendeu? Porque era o quê? Eram 2 oposição e 7 na situação. Então, era o rolo compressor. Mas quando era que eu conseguia fazer esse malabarismo? Porque aí você tem que ser político, né? É na hora que... Porque assim, uma hora a base é maior para o prefeito, aí na hora que tem uma rusguinha, essa base muda, né? E aí, nessas brigas internas que... Eu estou entrevistando aqui, aproveitando essa oportunidade, estou aqui em Irará, encontrei aqui esse grande professor, Bira, né? Somos xarás e nada mais proveitoso nessa... Aliás, esse ambiente aqui é super agradável, né? À noite fica muito bonito. Aí eu falei assim, vou ouvir o que é que esse rapaz, né? Esse grande professor, um militante sindicalista realmente respeitado, renomado em Coração de Maria, tem um grande respeito, um grande carinho de todos. Inclusive, Bira, você teve uma participação muito efetiva de combate aos atrasos salariais que eram constantes naquele período, né? Infelizmente nós vivemos um período aí de sofrimento para o servidor público, eram meses, 3 meses às vezes, não era verdade? Com certeza. Né? Era um sofrimento muito grande que os funcionários públicos em Coração de Maria passaram, e uma das vozes que mais se ouvia falar era a sua voz junto com o professor Quequeu, à época, né, onde vocês se uniram, né, para fortalecer o sindicato lá em Coração de Maria. E graças a Deus, Bira, posso te dizer aqui como funcionário público que esse período ficou para trás, né? Eu acho que fruto, inclusive, desse trabalho também que começou no passado lá com o sindicato. Hoje, graças a Deus, para você ver, não sei se aqui em Irará perdura essa situação, você deve saber, mas mudou radicalmente muito aquela situação. Hoje, até por conta das leis que foram criadas também, de um efetivo de fiscalização maior, né, de punição maior ao gestor que realmente não atrasa salário, né, a gente acha que essa coisa ficou um pouco mais passada. Mas existem outras conquistas que, inevitavelmente, o sindicato tem que ter o papel de estar sempre se colocando aí. Mas você realmente foi uma pessoa que marcou presença em Coração de Maria constante, né, era uma voz ativa, era uma das pessoas que levava para as praças públicas, né, esse clamor dos funcionários públicos, que eram funcionários que sofriam por conta dos seus salários atrasados. Então, eu fazendo essa entrevista aqui com você, e você me dizendo a mim que você foi vereador, teve essa experiência no legislativo, de ser um fiscalizador, de propor projetos, leis que garantissem mais direito aos cidadãos, é bom saber isso, porque eu acho que deve-se estimular, principalmente aqueles que militam na educação e que sabem os problemas notórios da educação, a exercerem uma função na Câmara, porque lá eles terão um papel maior, mais preponderante, né, uma voz mais ativa de fazer as cobranças necessárias. Né? Então quer dizer que você, de uma certa forma, estimula as pessoas a se candidatarem, a participarem desse projeto, já que você, na sua experiência, você acha que foi profícua. Com certeza, eu compreendi, entendeu? Apesar de alguns dos nossos companheiros não entender a importância de ter uma representação. Quando eu falo representação na Câmara, não é você ter qualquer um lá
que diz que é professor, entendeu? E dizer que aquilo é representante, não. Você tem que colocar representante lá da luta, entendeu? Que passa lá, que tá no sol, na chuva, entendeu? São essas pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta, mas você acha, Bira, eu particularmente acho o seguinte, que apesar de o sindicato ser uma entidade que ela tem um papel de se opor veementemente a uma situação que ela julga ser prejudicial aos servidores, mas também o sindicato tem que ter uma postura assim, de uma certa forma, como você falou, de convergência em determinado momento. Qual é a sua posição como líder sindical? Olha, a gente precisa entender que o sindicato, porque às vezes as pessoas confundem muita coisa, entendeu? E aí a gente tem grandes dificuldades em alavancar a luta, né, dos trabalhadores, porque nas cidades pequenas isso é ainda mais difícil. Por quê? Porque vocês sabem que na cidade pequena tem o lado A e o lado B. Aí assim, esse ano é o lado A que está na eleição, então o lado B está todo contra. Aí para o ano que o lado B tiver no poder, aí faz essa alternância, entendeu? Mas eu gostaria de dizer o seguinte, Bira, os trabalhadores, e aí eu não falo só dos da educação, eu falo dos trabalhadores em geral, eles precisam entender a importância que é de ele votar num cara que de fato vá lhe representar, que tenha a capacidade de lhe representar, entendeu? Porque às vezes... Capacidade e o conhecimento com também, certeza, né? Entendeu? Então a gente precisa entender que ou você revoluciona por dentro, entendeu? Porque eu falo porque eu tive as 3 experiências. Eu estou tendo as 3 experiências. Já tive a experiência de sindicato, mais de 20 anos, entendeu? Passei 3 anos na Câmara, parece que eu passei 50, porque se você for olhar a produtividade legislativa, você vai comprovar isso, entendeu? Porque eu entrei com todo o gás e com toda a força, entendeu? E o que aconteceu? Aí eu preciso falar isso. As pessoas reconheceram isso, entendeu? Por quê? O resultado para mim do reconhecimento seria o quê? A reeleição, para que aquele trabalho continuasse. Não tem reeleição. Por quê? Porque nós somos todos um. Que assim, a gente precisa pensar na unidade. Se a gente não pensar na unidade, é por isso que a gente às vezes, a gente agora está perdendo previdência e perdendo outras coisas que vêm aí, porque vai vir chumbo grosso para sindicato, vai vir chumbo grosso na reforma administrativa, reforma trabalhista, entendeu? Vai vir esse pacote todo aí, entendeu? E aí, se as pessoas não se unirem, entendeu? Com o único objetivo de defender os seus direitos, entendeu? Esses direitos vão ser subtraídos porque as pessoas que hoje estão no comando do país têm uma outra visão. Eles acham que as pessoas não têm que ter 13º, não têm que ter férias, não têm que ter um monte de coisa, entendeu? Então, por que essa política? Porque essa política é uma política que não atende o interesse do trabalhador. Essa política é uma política direcionada ao capital. Entendeu? E aí os trabalhadores estão amargando e vão amargar, porque paralelo a isso, eu ouvi um comentário aqui na live aqui, do pessoal falando da questão de Irará, né? Irará tem um diálogo com a categoria, entendeu? O pessoal já botou o pé firme, eu acho que tem todo o direito de iniciar o ano letivo, né, quando o governo sentar e negociar as pendências. Só que hoje a grande dificuldade, e não está sendo só em Irará, a dificuldade está sendo geral, porque existe uma questão da chamada crise, entendeu? Essa crise que está aí, porque você está vendo que a crise ela está posta na questão de como as pessoas hoje estão vivendo. Entendeu? Então você vê as coisas tudo subindo, entendeu? O salário, o aumento do salário irrisório, entendeu? E você tem que... Porque professor tem que ser tudo. Professor é professor e além de professor é um bocado de coisa.
entendeu? E existe esse debate sobre essa questão da valorização do professor, inclusive no Congresso Nacional agora está tendo a discussão da PEC do Fundeb, entendeu? Tenho acompanhado essa discussão, entendeu? Porque o governo não tem interesse. Porque você viu, a reforma da Previdência tinha interesse, aprovou, né? Num piscar de olho, mas a PEC do Fundeb, que é quem vai garantir o dinheiro para o professor, para a educação, entendeu? Vai ficar como? Como é que vai ser o debate? Né? O governo criou agora um 13º aí no primeiro ano de governo para o Bolsa Família. Mas está um projeto no Congresso e a base do governo não quer aprovar, que é colocar esse 13º permanente. Entendeu? Então, essa discussão, as pessoas vão precisar entrar nisso aí. Eu acho que vai ter um momento, entendeu? Que esse Brasil vai pegar fogo. Se continuar como está aí, entendeu? Eu acho que o povo vai para a rua, entendeu? Os petroleiros já ameaçaram, já fizeram uma greve aí, os caminhoneiros estavam querendo aderir, entendeu? Deu uma baixada aí mentirosa no combustível. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Agora me responda com toda sinceridade. Os sindicalistas, eles são caracteristicamente de esquerda, correto? É ou não é? Com certeza. Me diga uma coisa, como é que é dissociar o discurso? É complicado dissociar esse discurso, assim, por exemplo, de defesa do funcionalismo público como entidade, vamos dizer assim, concentrando-se apenas na defesa do servidor público, e dissociar da política de governo é complicado, assim, para quem exerce funções no sindicato, é complicado, né? Não, complicadíssimo, entendeu? Porque você sempre traz, não tem como você tentar trazer. Não, porque é o seguinte, às vezes eu hoje não estou no comando da PLB, entendeu? Mas eu tenho essa nem é dificuldade, entendeu? Porque eu acho o seguinte, quando você defende uma coisa, e eu sou o tipo da pessoa seguinte, se eu defender isso aqui, entendeu? Você não vai me... Mas, Bira, só vou encerrar essa live aqui com você, dizendo a você que foi, assim, uma satisfação podermos dialogar junto. Você que eu disse anteriormente, todo mundo lhe conhece aqui em Irará e também em Coração de Maria, você é bastante conhecido, porque você sempre representou a educação num período difícil, né? Hoje, graças a Deus, eu posso te afirmar que aquele período difícil que você, professor Kekeu, passou, hoje não existe mais, né? Hoje, graças a Deus, nós temos um prefeito que reconhecidamente tem valorizado o funcionalismo público. E olhe, Bira, eu estou lhe falando isso, mas eu nunca militei com um prefeito de esquerda, entendeu? Eu sou de direita, assumido, entendeu? Inclusive votei em Bolsonaro, fiz campanha para Bolsonaro, mas eu sei separar as coisas, entendeu? Para mim, o bom governador, é por isso que eu estou falando com você, eu acho que quem é de esquerda, ele tem uma dificuldade maior de dissociar essa questão. Eu sou de direita e posso te afirmar categoricamente que eu não tenho essa dificuldade. Por exemplo, se o governador Rui Costa faz um bom governo, eu digo, ele é um bom governador. Se qualquer outro governo, de direita ou de esquerda, faz um bom governo, eu procuro, de uma certa forma, dissociar as coisas, né? Não é fácil, eu sei. Quem é de esquerda é uma coisa mais forte, é uma coisa de alma mesmo, é uma coisa que está no sangue, é muito complicado, né? Mas você, voltando à questão que eu disse anteriormente, sempre foi uma pessoa que defendeu os funcionários públicos em Coração de Maria, teve uma presença marcante, né, num período difícil que os funcionários públicos passavam. Hoje nós estamos vendo, graças a Deus, dias totalmente diferentes. E como é que você vê, assim, o futuro da educação, já que houve grandes conquistas, houve grandes mudanças? Claro que se hoje você está falando sobre conquistas, que eu acho que é uma questão que não vai parar nunca. O jornalismo tem que estar sempre ativo em busca de novas conquistas, né, novos aumentos, enfim. Mas como é que você vê hoje, em relação ao passado, a educação? Você acha que houve mudanças, vamos dizer, significativas? O professor hoje é mais valorizado? Ou você vê ainda assim um longo caminho ainda a ser percorrido para que realmente o professor seja
mais valorizado ainda do que é. Para fechar a nossa live. Essa questão ela é muito complicada no sentido de que a educação ela perpassa por uma renovação sempre, entendeu? Então o professor tem que estudar, o professor tem que sempre estar correndo atrás, entendeu? Do estudo, do conhecimento, tem que fazer mesmo essas especializações. Agora, uma coisa que eu faço uma autocrítica é a questão de nós, enquanto educadores, ainda não conseguir revolucionar essa juventude, entendeu? Porque faz a greve, o professor faz a greve, o menino quer ir para a escola. Entendeu? Então há uma contradição. Então isso é falta de diálogo, isso é falta de uma discussão com os estudantes. Então eu acho que tem que botar meninada, entendeu? Pai de aluno, todo mundo tem que entrar nessa questão, porque a questão não é só local não, entendeu? A questão não é local. Agora, Bira, deixa eu te falar uma coisa, mas é problemática essa situação. Eu, por exemplo, Bira, eu sempre fui contrário à questão da greve pelo seguinte. Eu sou contrário pelo seguinte, porque uma greve, eu sou contrário assim, veja bem, eu não sou contrário à greve, porque eu sei que a greve é um instrumento legal, entendeu? É o último instrumento que uma categoria faz uso para tentar atingir um objetivo. Mas falando assim sobre os resultados negativos, assim, em termos uma greve sempre traz aquela coisa, né? Reposição de aula. Isso sempre traz prejuízo. Greve é sinônimo de prejuízo. Eu acho que nenhum sindicato gosta da greve. O sindicato lança a mão da greve no instrumento último, não é verdade? Ou Com gosta, certeza. ou gosta. Não. Exatamente. É o trabalho. A greve ela é fruto de uma falta de diálogo, entendeu? A greve, quando sempre conduzi greve, eu conduzia a greve no sentido seguinte: eu esgotava todas as formas de pressão para que o governante atendesse aquela pauta, entendeu? Caso fosse impossível, quando você já está mais sem fôlego, entendeu? Aí você tem que partir para a radicalidade que é a greve. Então me diga uma coisa, Bira. Então, dentro dessa ótica de visão que você me passa aqui, você acha que também existe um certo radicalismo em pessoas que lideram sindicatos? Sim, porque é o seguinte, a gente tem que se despegar dessa questão política que você colocou aí. Eu não me vejo tão radical, mesmo sendo de partido de esquerda. Por quê? Porque eu sempre dialoguei com todos os prefeitos de todos os P da vida. Me diga uma coisa, Bira. Entendeu? Agora, a greve, ela só aconteceria quando? Quando ele era intransigente. E você no passado, houve essa intransigência? De muitos prefeitos. Foi? Lá em Coração de Maria, por exemplo, havia? Oxe, lá em Coração de Maria... Os prefeitos pegavam, e o pior que lá em Quem foram os prefeitos na época assim, que você pegou e que você se lembra assim, de alguns que você lutava, o cara nem ouvia? Desde a época tinha Neuza, entendeu? Neuza, entendeu? Depois teve Chicão, teve meio mundo lá de prefeitos, entendeu? Inclusive teve uma época que eu não me lembro quem foi o prefeito, mas que a gente foi... Eles colocaram prestadores de serviço, entendeu? Para nos agredir. Quer dizer, nós que estávamos defendendo o trabalhador, nós que estávamos na rua fazendo greve, levamos ovo podre, tomate podre de servidor público. Para você ver a que ponto é que chega determinados governantes. Então, esses governantes a gente tem que banir da face da terra. Por quê? Porque o político ele tem que dialogar com o trabalhador. Não só com o trabalhador, mas com toda a população, entendeu? Sobre os problemas existentes, porque o problema sempre vai existir. Vem cá, Bira, deixa eu fazer uma pergunta a você. Nós estamos num ano eleitoral. Você, como militante, como líder sindical, se porventura você fosse dar um conselho ao eleitorado: olha, eleitorado, vocês têm as seguintes... Optem na escolha de um candidato observando o seguinte princípio. Quais seriam esses princípios básicos, por exemplo? Você acha que essa questão de um gestor que valoriza funcionário público é importante ou não tem importância alguma na questão da escolha do eleitorado e optar por ele? Você acha, aliás,
para ser mais claro, qual percentual que você daria, qual o percentual que você estabeleceria para um gestor que honra com o salário do funcionalismo público de um modo geral? Qual é o percentual que poderia se atribuir a um gestor que age dessa forma? Principalmente passando pela experiência que você já teve, né, de ter brigado com ex-gestores que, infelizmente, tiveram esse tipo de comportamento. Eu pelo esse negócio de nota, eu sou professor de matemática, entendeu? Professor de matemática é complicado para essa questão de nota, mas eu acho o seguinte, além do salário, o salário é importante, entendeu? Só que os servidores públicos e a gente, quando eu estava na liderança do movimento, a gente sempre fazia o seguinte, tem questão salarial? Tem, mas a gente não pode perder a questão essencial, que é o quê? É revolucionar, é educar o homem para na hora da eleição ele não estar votando no cara que não sabe nem fazer o ó com copo. E tem professor que vota, tem professor que prefere não votar no colega professor, porque eu tenho dito que é despeito mesmo, professor é difícil, professores que votam em professor, na sua maioria não vota, entendeu? E isso pra gente é um prejuízo. Mas vira muitas das vezes, talvez seja a postura do próprio professor. Por exemplo, se você, por exemplo, for uma pessoa carismática, às vezes, determinado professor, a gente sabe que existe isso. Às vezes é uma pessoa que demonstra ser um pouco arrogante, vaidoso, petulante no exercício da sua atividade, até com outros colegas, e os colegas criam uma imagem ruim. E afasta, e ao invés de votar, se contradiz. Mas eu acho que não justifica, não. Não justifica, não? Porque eu acho o seguinte, o que vai levar você a votar no cara, seja ele qual for, é o serviço que ele faz na comunidade. Eu acho que quem tem que ser vereador é quem tem trabalho social prestado. Entendeu? Então, o vereador está lá na comunidade, na associação, está lá no grupo cultural. Aliado ao conhecimento, entendeu? Né? Porque não adianta você ter esse serviço. Sim, mas o conhecimento, às vezes você também consegue com a prática, filho. Entendeu? Quando você tem a vontade de aprender as coisas, você aprende, porque tem muitas coisas hoje que eu não tenho especialidade, mas eu tenho conhecimento. Por quê? Porque eu fui buscar essas informações, entendeu? Então, hoje que a gente vive nas redes sociais, a gente tem como aprimorar, sim, as nossas ações, entendeu? Então, eu acho o seguinte, para ser vereador, o vereador representa o povo. Esse cara aí que chegou na sua porta pedindo voto, tem qual representatividade na vida do povo de Irará? Ou na vida do povo de Coração de Maria? Qual é a sua influência? O que é que você pode influenciar? Qual é o seu grau de argumento que você tem para ir para um debate? Porque prefeito, quando vai para o debate, leva advogado, contador, leva um bocado de coisa, entendeu? Eu nunca tive medo disso, nada disso. Entendeu? A gente sempre estava lá com a cara e a coragem, com o povo na rua, entendeu? Para debater com esse povo, entendeu? Então, a experiência também lhe instrumentaliza para o cargo, porque, queira ou não queira, vereador é um cargo político, entendeu? Agora, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que acompanhar o mandato do seu candidato. Você votou e aí depois você não sabe nem quem você votou? É isso que acontece, né? É isso que acontece. Obrigado aí por participar aqui dessa live, entendeu? E passar esses conhecimentos, essas orientações. Estamos no período eleitoral e com certeza qualquer orientação, qualquer opinião, qualquer comentário, principalmente partindo de uma pessoa como você, que tem experiência, que milita, que inclusive, como você deixou bastante claro, já exerceu os dois lados, tanto foi sindicalista, e é sindicalista, porque quem é sindicalista nunca deixa de ser, mas também foi vereador. Então, muito obrigado aí pela sua participação, companheiro. Tá ok, tá bem.